Então, está dyondza nyamuntlha. I ncini swi nga kona ku va hi swi tsumbula mayelana ni nawu ya Xikwembu, mayelana ni nawu wa Xikwembu. Hi ta swi tiva nyamuntlha. Kambe na hi nge se sivama tidyondzo hi ta khongela. A hi hlonyeni. Jehovha muvangi wa hina khani mambu tatana ku va hu nyikile xikhati xa ku hi pfula matsalwa hi ta vona kasi ku rhandza ka wena hi kwihi leswaku u navela ku hanyisa ku yini. Kasi xitandi hi kombela ku moya wa wena wa ku hluya nga wu chika laha hi nga kona ku va hu nyika a ku voningela ka matsalwa. A hi ehleketeni xikan'we tatana hina va makadzi kambe na hi tiya leswaku ku rhandza ka wena ku fanele ku yinjiwa. Hi kombela hinkwaswo leswi hi tila Yesu Kristo muhanyisi wa hina. Amém. A primeira coisa que se descobrir são os desígnios, ações, planos e leis de Deus, não é? Vamos olhar para o livro de Isaías que diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não. Vamos, nós conseguimos ler. A outrem não? Não darei, não é isso, né? Ok. Eu sou o Senhor e não há outro fora a mim. Não há outro Deus. Eu te fingirei, ainda que tu não me conheças. Não, Deus aqui diz que Ele é o único Deus. E que ainda que nós não o conheçamos ainda, Ele vai nos fazer o quê? Cingir, que é proteger e defender. Na Bíblia que Jeová anga retire. Na Bíblia que hina nge se motiva Jehovah na lungisa. Na Bíblia que hina nge se tiva Jehovah, yena wa hi lungisela, wa hi bekisela ku va hi landza ndlela leyinene leswaku siku la u karhi hi ta kumana na yena hi ta famba swin'we. Hi leswi a vulaka Jehovah la. Deus estabeleceu leis. A mim não é Jeová, leswi nga hi bekisa. Expressão de sua soberania e autoridade. Loko hi vekisa milawu ya Xikwembu, yo pfumela leswaku yena a na ni ntamu ti fanele hinkwato ti li ku yena naswona então hi fanele ku tiva a milawu ya Xikwembu. A milawu ya Xikwembu kambe i matshamela ku hi vhikelela ka tinghozi. Vamamani vapapayi ni vanghana, a milawu ya Xikwembu yona nxaka yini yi hi vhikelelaka ka tinghozi. Loko ku nga na nawu ya Xikwembu, ku nga na nawu wa Xikwembu u ta pepetseka hikuva u swi tiva swa ku fanele ku landza ndlela yini. Kambe loko na ni a minawu ya Xikwembu na ni matsalwa wa swi kota ku vona ndlela leyi faneleke ku landza yona. Na yona minawu i nkatelo. A loko ku nga na nawu wa Xikwembu a wu katekanga hikuva a wu voni ndlela, a wu yi tivi ndlela, a wu ma tivi mahanyelo laha wu faneleke ku yini ku ma landza. Leswi leswaku mi swi dyondzile masiku lawa ma khale ta ku nani mu amukelile a va pfhumba le kaya mu amukeli va makadzi mu dyondza swin'we. Ni ta va ma ha revisão. Êxodo a vula leswaku e ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordem e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades sobre ti porém que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te dá esta terra. Então, vemos aqui que Deus fala para o povo hebreu, não é? Diz ao povo: olha, se vocês seguirem os meus estatutos, eu te guardarei e nenhuma das enfermidades que caíram sobre o Egito cairão sobre ti. Vamos fazer um pequeno resumo aqui. Quando Deus quis libertar os israelitas do Egito, caíram pragas, não é? Já ouviram falar das 10 pragas? Foi bonito? Foi bonito? Não. Então, o povo que caminhava pelo deserto tinha Jeová como o seu Deus. Então, Deus diz a eles: se vocês seguirem os meus estatutos, eu vos guardarei e nenhum mal se sucederá a vós. Então, aqui vemos uma promessa de Deus de que aqueles que cumprirem os seus mandamentos, que guardarem os seus mandamentos, serão livres, serão libertos da ansiedade e da condenação. Loku nga bekisa nga mina wa Xikwembu, u le ka ndlela ya ku Deus u ta xaniseka hikuva u na muvikeleli. Kambe loko u xixima matsalwa, u xixima a marito ya Xikwembu, wa vhikeleliwa hi ku Yehovha muvangi wa swilo hinkwaswo wa ti bekisa leswaku loko wena u ti nyikela yena ta ku bekisa, ta ku vhikelela. Loyi a navetelaka wa xifungo, a natureza de Deus está expressa na sua lei. A matshamela ya Xikwembu hi makuma kwihi ka nawu wa Xikwembu. A hi phindile. A matshamela ya Xikwembu ma kuma kwini ka nawu wa Xikwembu. Se u nga ma tiva matshamela ya Xikwembu u nga tiva ka nawu wa Xikwembu, a wu nge swi koti, swi nge cinci. Kambe nyamuntlha ta tiva yini a matshamela ya Xikwembu hikwalaho ka nawu. Jehovha a basile, a nawu wa yena na wona u basile. Loko Yehovha loyi a nga basa a ku nyika minawu, swi leswaku minawu na yona yi cincile. A hi ehleketeni
loko Yehova lo akubasa akunyika minawu hlahla ka minawu leyi endlile yi basile na yona hi nga wu chepeta nawu wa ku basa loko n'wina n'wi dyondza matsalwa lawaya n'wi ta basisiwa hi wona kumbe ta mi basisa hikwalaho ka matsalwa. Meu irmão, minha irmã, se sente sujo pelo pecado, vá a Cristo Jesus e cumpra a sua lei, porque a lei, quando é aceita mediante Cristo, nos leva à santificação. A lei não santifica. Mas se nós olharmos para a lei, contemplando a Cristo, nós seremos santos. Abasisiwa loko iwona amina wa xikwembu le kambe na hi hleketa ka mani ka Yesu Cristo amuhulusi. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Alolo aku dyondza matsalwa leswi swi kahle bembe Yesu a rhandza hina na vela yini ku hina kambe lava hi dyondzaka ku yini a nawu wa xikwembu wu basile hina hi hanya ka thyaka xidyoho a sujidade do pecado. Todos os dias nós contemplamos a imundície do pecado. Todos os dias nós contemplamos o sofrimento que o pecado nos traz. Mas quando contemplamos a lei de Deus, nós podemos ter a compreensão da santidade que é em Cristo. E através dessa contemplação sermos transformados para sermos santos. Compreendemos, meninos? Só cumprindo a lei de Deus, mediante o amor de Cristo, mediante o amor a Cristo, é que nós podemos nos tornar santos. Diz a Escritura Sagrada. Deus é verdade, a sua lei é verdade. Então, se nós vamos a Cristo, se nós vamos a Deus que é verdade, vamos achar também que a sua lei também é verdade. Há dúvida na sua lei? Há mentira na sua lei? Há engano na sua lei? O que é na lei de Deus? A verdade. Quem não está cansado da falsidade? Quem não está cansado de desconfiar das pessoas? Quem não está cansado de viver sem saber em quem pode confiar, porque as pessoas mentem. Mas Deus nos promete que na sua lei acharemos a verdade. Somos convidados a viver na verdade infalível de Deus, que é a sua lei. Não há dúvida na palavra de Deus, não há dúvida na lei de Deus. Confia na lei de Deus, porque ela é infalível. Pode haver dúvida nas palavras dos homens, mas na palavra de Deus não há nenhuma dúvida. Se construirmos a nossa vida por cima da lei de Deus, por cima de Cristo e sua lei, não haverá insegurança, porque a palavra de Deus é firme e fiel, é verdadeira. Temos aqui a lei da verdade, esteve na sua boca e a iniquidade não se achou em seus lábios. Nós vemos aqui que Deus não só em seus lábios, não mente, mas também vemos que todo aquele que segue a Cristo e a sua lei vive na verdade, e dos seus lábios também não saem mentira. Vemos, não é? Deus é perfeito, a sua lei é perfeita. Vemos isso em Mateus 5:48. Deus é eterno, a sua lei também é eterna. A lei de Deus pode passar? Algum dia poderemos viver e dizer que a partir de hoje a lei de Deus não serve? Aqui diz Isaías 40:28. Alguém consegue ler daí? Alguém consegue ler? Pode ler e ouvir. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se Fatiga. Exatamente, muito obrigado. Não viram que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, não se cansa, não se fatiga? O nosso Deus não fica exausto. O nosso Deus não fica cansado. Ele é eterno, é infinável. Isso significa que também a sua lei é infinável, porque a lei pertence a Deus. Nunca haverá um tempo na história da humanidade e das criaturas de Deus em que poderá se dizer que podemos viver sem lei, porque a lei é o fundamento do governo de Deus. São as leis de Deus que nos permitem viver em harmonia com Ele. É a lei que nos mostra quem é o nosso Deus. Vemos que até a morte de Jesus Cristo manifesta o amor de Deus que está em sua lei, que é imutável. Cristo morreu na cruz porque a sua lei não pode ser mudada. Então vemos aqui que a lei de Deus realmente é eterna e perdura para sempre. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Seguros são os seus
mandamentos. Se há dúvida, se há incerteza, se há medo, podemos achar segurança nos mandamentos de quem? De Deus, porque são eternos. São o fundamento do universo. Todo o universo, as estrelas que nós contemplamos, não é? A natureza que nós vemos aqui, nós vemos árvores enormes, frondosas, animais majestosos. Tudo isso aí foi feito, mas respeitando a lei de quem? A lei de Deus. Por essa razão, nós podemos confiar na palavra de Deus, porque a sua lei é eterna. Aqui, permanecem firmes para todo sempre. As palavras de Deus permanecem firmes para todo sempre. Jamais a palavra de Deus voltará atrás. Jamais a palavra de Deus será anulada pelo próprio Deus. Mas homens pervertidos pelo pecado buscam anular a verdade de Deus. Passamos uma questão aqui. Será que nós poderemos deixar de seguir a Deus para seguir homens que pervertem a lei de Deus? Estamos nós realmente interessados em seguir a vontade de homens, não a vontade de Deus? Quem aqui poderá subsistir se violar a lei de Deus seguindo a lei de homens? Ninguém, irmãos. Somos chamados a ser fiéis à palavra de Deus na sua plenitude. Não vamos desviar da lei de Deus, porque se dela nós desviarmos, pereceremos. Vamos confiar na palavra de Deus, que permanece firme para todo o sempre. Deus é imutável, a sua lei é inalterável. Porque o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus afirma aqui que Ele, Deus, o próprio Deus, não muda. Jamais o nosso Deus mudará. O mesmo Deus que criou Adão e Eva é o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus que libertou os hebreus do Egito é o mesmo Deus hoje, que está disposto a nos libertar das mãos da escravidão do pecado. Não haja dúvida do poder do nosso Deus e do seu amor imutável. Eu sei, irmãos, que às vezes a vida torna-se difícil. Às vezes passamos por dificuldades e desafios que nos fazem pensar que o Deus da antiguidade não é mais o mesmo Deus de hoje. Nós olhamos para o mundo hoje, vemos o sofrimento, crianças sofrendo, morrendo, inocentes. Vemos mulheres, homens sofrendo todos os dias. A crueldade, a brutalidade dos homens, um para com os outros. E pensamos, onde está esse Deus misericordioso que nós vimos nas Escrituras Sagradas? E aí vem aquela certeza do pecado, que Deus mudou. Mas Deus afirma que Ele não muda. O nosso Deus permanece o mesmo para sempre. Jamais o nosso Deus poderá mudar, por isso podemos confiar nele. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei. Sempre, vamos ouvir, né? Sempre tudo seja cumprido. Deus está aqui a afirmar, meus irmãos, que os céus podem cair, a terra pode passar. Xinga o choca chilo em quatro. Cambia ova, a olha do choco, a ritla ina linga ta chincha, a mina uia ina inga tencha ini, linga ta chincha. Os céus passaram? Pergunta, os céus passaram? Significa que a lei de Deus também ainda permanece viva. Sejam firmes na palavra de Deus, porque ela não muda. Deus é espírito, a sua lei é espiritual. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, a adoração a Deus não é feita através de coisas, por amor a coisas. Não nos apegamos a coisas para mostrar o nosso amor a Deus. Nós adoramos a Deus em espírito, reconhecendo que Deus é o único e verdadeiro Deus. Não existe a submissão a Deus, não existe a demonstração do amor a Deus que seja baseado apenas em coisas. É por isso que a sua lei deve estar tatuada em nossos corações e não em madeira. A palavra de Deus que está na folha, na Bíblia, tem que passar para onde? Para os nossos corações, que escolhem os nossos caminhos. Porque a palavra de Deus, a lei de Deus é espiritual. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Romanos 7,14. Então aqui a lei nunca se mostra como algo material, mas ela é espiritual que se manifesta por cima das coisas. Não vamos olhar para o cumprimento da lei de Deus através das coisas, porque a lei de Deus é espiritual. Deus é amor, a sua lei é a prática do amor. É uma questão aqui que Deus nos advertiu. A questão do amor fazer o quê? O que aconteceu com o amor nos últimos dias? Ia esfriar, não é isso? Então o amor esfriou. Já não há amor como havia antes.
as pessoas não se amam mais como amavam antes, porque o pecado cegou os corações dos homens e eles não mais reconhecem a Deus. O nosso Deus que é o quê? O nosso Deus que é o quê? Amor. O nosso Deus que é amor. Então o pecado cegou os olhos dos homens que eles não mais reconhecem a Deus, não mais estão disponíveis ou dispostos a caminhar com Cristo, não o amam mais. Eu lhe pergunto, na sua comunidade, você ama os teus amigos? Ama os teus vizinhos? Cuida dos teus vizinhos? Ou cada um vive por si mesmo? Será que o pobre que está na sua casa, na sua zona, você cuida? Será que você procura saber se teu vizinho tem pão para comer? Ainda que você não procure saber, quando você descobre que ele não tem pão para comer, o que tu fazes? Amas a teu próximo como Cristo te amou? Quando Cristo te viu nu e pelado, o que Jesus fez? Desceu e te cobriu com a sua glória misericordiosa. Faça o mesmo também. Estenda esse amor que Cristo estendeu a ti, ame o próximo. Então vemos aqui que a sua lei é a prática do amor. Vamos praticar o amor assim como Deus pratica o seu amor por nós. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, meu irmão, não conhece a Deus. Só demonstramos que conhecemos a Deus quando fazemos o quê? Quando o aceitamos e amamos o próximo. Então, a cada dia, nós devemos consultar a palavra de Deus que nos leva ao amor. Leis na Bíblia. Temos as leis civis, temos as leis cerimoniais, temos as leis de saúde, não é? As civis eram para reger a nação de Israel, ok? Temos aí o texto na frente, Êxodo 21 a 22. Leis cerimoniais, temos rituais do santuário. Nós sabemos que o santuário pertence a Deus, é o lugar em que representava a presença do próprio Deus. Então haviam leis para reger esse lugar. Para os que não sabem, o santuário é uma espécie de templo, uma espécie de igreja, mas não como hoje em que nós entramos para assentar, não é? É um lugar muito mais reservado, que só entravam lá os sacerdotes e o sumo sacerdote. Temos leis de saúde, que servem para proteger o povo. Falaremos dessa lei. A lei de saúde é mais visível no livro de Deuteronômio, mas também no livro de Levítico 11. Então, as leis de Deus servem para proteger o povo. Eu lhe pergunto, irmão, estás protegido pelas leis de Deus? Irmão, desperte. Estás protegido pelas leis de Deus? Será que a lei que Deus colocou para proteger o povo está a te proteger? Aceitaste a lei de Deus para que a sua fé permaneça firme nele? Ou o teu coração está entregue às coisas deste mundo? Já ouviste falar da lei de Deus? Já estudaste a lei de Deus? A lei que serve para proteger o povo? Ou nem sequer quer fazer parte do povo de Deus? Meus irmãos, se não fizerem parte do povo de Deus, certamente fazem parte do povo de quem? Do diabo. Então ele pergunta, irmão, conheces as leis que regem ou que protegem o povo de Deus? Se não conheces, se prepare para estudar, para que sejas protegido pela lei de Deus. Ser protegido pela lei de Deus significa ser protegido pelo próprio Deus. Lei moral, a expressão de caráter de Deus. A lei moral é vista no Êxodo 20. É a lei mais famosa dos 10 mandamentos, né? A lei moral, são os 10 mandamentos. Nós já estudamos 10 mandamentos, né? Alguns já estudaram. Então a lei moral serve para demonstrar o caráter de Deus. Meus irmãos, mais uma vez, se nós não seguirmos a lei de Deus, não estamos em harmonia com Deus. Porque a sua lei é a expressão do seu caráter. Quem não está em harmonia com a lei de Deus, não está em harmonia com Deus. A menos que a gente busque aceitar a Cristo e viver em harmonia com suas leis, a gente será condenado à perdição. Já decidiu seguir as leis de Deus? Para quem já aprendeu as leis de Deus, já decidiu seguir? Ou aprendeu e guardou? Deus nos chama a olhar para as suas leis e seguir, para aceitar as suas leis como uma demonstração clara do seu caráter. E através das suas leis, nós poderemos nos aperfeiçoar à sua vontade. A menos que decida seguir a Cristo, a menos que decida seguir as leis de Deus, está condenado à perdição. Mas Cristo hoje diz, não importa quão graves são os teus pecados, eu estou disposto a perdoar-te e fazer andar segundo a minha lei, para que estejas protegido. Eis a oportunidade de hoje, criança, mamãe, jovem, de desviar dos maus caminhos, de se arrepender, voltar a Cristo e seguir as leis de Deus, para que estejas protegido pela lei de Deus. Não recusa a oportunidade de ser protegido pela lei de Deus, porque todo aquele que não estiver sob a guarda de Deus está condenado à perdição. Esse não é o evangelho da perdição e da condenação, mas da salvação que é em Cristo. Cristo vos chama para
a proteção da sua lei para se assemelhar ao seu caráter. Lei moral são os 10 mandamentos que nós conhecemos. Quem escreveu os 10 mandamentos? É a pergunta. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas pelo próprio dedo de Deus. Conseguem ver as últimas palavras escritas ali? Alguém consegue ler? Consegue ler, não é? O que está escrito? As duas palavras. Ali, Pode ler tudo. escritas pelo dedo de Deus. Ok? Escrita pelo dedo de Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus. Foi Deus. A única passagem bíblica que Deus escreve pessoalmente são os 10 mandamentos, que são a lei moral. Estamos a ver o número 4, né? A lei moral é a lei que é escrita pelo próprio dedo de Deus. Eu lhe pergunto, meus irmãos, estamos a observar a lei escrita pelo próprio dedo de Deus? Não se perguntam por que que Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo? Já pensaram no privilégio que nós temos de ler algo escrito pelo próprio dedo de Deus? Nós lemos todos os dias coisas escritas por professores no quadro, por colegas no caderno, por homens na TV, nos livros. Mas aqui, no livro de Êxodo, nós temos a oportunidade de ler a lei escrita pelo próprio Deus. Se quiser conhecer a caligrafia, o caráter de Cristo, vai olhar para o livro de Êxodo. Essa é a oportunidade. Meninos, já leram a palavra de Deus, a caligrafia de Deus? Já leram? Vão para o livro do Êxodo, capítulo 20. Lá estão os 10 mandamentos. Aqui temos Êxodo 20, 3 a 17. Onde estão os 10 mandamentos. Foram escritos em duas pedras. Esta é uma demonstração. Não são verdadeiramente as pedras. É uma demonstração de como poderiam ter sido as pedras que Deus entregou a quem? A Moisés. Nós vemos aqui, temos 4 mandamentos deste lado, não é? E daquele lado temos quantos? 6 mandamentos, não é? Então, é mais ou menos assim como as pedras foram entregues a Moisés. Qual foi a atitude de Jesus em relação aos mandamentos? Quando Jesus desceu dos céus, quando o Rei do Universo, irmãos, Jesus Cristo não é um simples homem. Jesus Cristo é o próprio Criador de todas as coisas. Todos nós fomos criados por quem? Por Jesus. Quando nós pecamos, quando nossos pais pecaram, Jesus disse que não, esta criatura não vai perecer. Eu vou descer e morrer no seu lugar. Então Jesus nasceu homem. Quem foi a sua mãe? Maria. Nasceu através de Maria. E Jesus, quando cresceu, como um menino crescia assim, igual a nós, que corria pela rua, cresceu e compreendeu, foi crescendo em sabedoria da palavra de Deus, até que compreendeu a sua missão. Vemos aqui que Jesus teve uma atitude especial com relação à lei. E ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus diz aqui que ele não vinha cancelar a lei. Quando Jesus desce à terra, ele não anula a lei, mas ele preenche a lei, ele preenche e segue a lei. Jesus é o cumprimento da lei, mas também Jesus é o caminho da lei. Então Jesus não anula de forma nenhuma a lei, mas ele reafirma. Vemos aqui, ele disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quando fala de entrar na vida, fala de entrar na vida que eterna. Meus irmãos, estamos a terminar com os nossos estudos. Aguentem um pouco, estamos a terminar com os nossos estudos. Jesus diz, se quiseres, porém, entrar na vida, faz o que, irmãos? Guarda os meus mandamentos. Quando fala de entrar na vida, está falando de que vida? A vida eterna. Se quiseres entrar na vida eterna, faz o quê? Guarda os meus mandamentos. É possível entrar na vida eterna sem guardar os mandamentos de Deus? Não. Repito a pergunta. É possível entrar na vida eterna sem guardar os mandamentos de Deus? Não. Então, irmão, estás disposto a seguir a vontade de Deus, guardar as suas leis? Ou vai sair daqui com mais um dia seguir a sua vida como se não tivesse acontecido? A voz do Senhor clama nos altos céus, clama chamando o seu nome, volte a mim e guarde os meus mandamentos, para que eu te possa proteger do mundo. Caso contrário, irmãos, não haverá nenhuma outra saída. Não haverá nenhuma outra saída. Eis a oportunidade da salvação que é em Cristo Jesus. A salvação é hoje, a decisão é hoje.
Escolher seguir a Cristo é para hoje. Porque não se sabe o que o dia da manhã nos guarda. Conversava com um irmão hoje, chamado Felizardo, está aqui conosco hoje. E dizíamos que não sabemos o que o dia da manhã nos guarda. Por isso, a oportunidade de seguir a Cristo, guardar os seus mandamentos, deve ser aproveitada quando? Hoje. Continuamos? De que forma Jesus levou, ou de que forma Jesus elevou o valor dos 10 mandamentos? Consegue ler? Se esforça, rapaz. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Uhum. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Obrigado. Então, vimos ali que Jesus eleva os seus mandamentos, valoriza mais os seus mandamentos a ponto de nos mostrar que hoje o pecado, a violação da lei de Deus, não é apenas através de atos, mas através do pensamento. Não precisamos realmente praticar o ato, mas se a nossa mente se demora em algo pecaminoso, fazemos o quê? Transgredimos a lei de Deus. Então Jesus aqui vem reafirmar e sublinhar que só a salvação em Cristo Jesus, nele mesmo, que é o Salvador, só a salvação se nós entregarmos a nossa mente, a nossa consciência e coração nas mãos de Deus, para guardar os seus mandamentos. Se não acontecer isso, irmão, se os nossos corações não forem entregues para Jesus, se não forem entregues a Cristo, se os nossos corações não forem entregues para a transformação através do amor de Deus e cumprir os seus mandamentos, se não acontecer isso, irmãos, já sabe o que vai acontecer. A condenação descerá sobre todos aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Mas vocês não estão condenados, irmãos. São salvos por Cristo Jesus. O Mestre desce a vós. A fé em Cristo anula o lugar da lei. Estamos a terminar, né? Vamos aqui. A pessoa crer em Jesus como Salvador, será que isso anula o dever de cumprir a lei? Será que o simples fato do irmão dizer que eu sou cristão, eu amo a Cristo, todos os dias eu vou adorar a Cristo, será que isso leva a pessoa a dizer que estou livre de cumprir a lei? Certamente que não. Certamente que não. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos o quê? Confirmamos a lei. Aqui nos afirma, Paulo, na carta a Romanos, diz que nós, de forma nenhuma, cancelamos a lei por amor a Cristo, mas nós reafirmamos a lei. Oh, meus irmãos, se nós não cumprirmos o chamado de Cristo para guardar a lei, certamente pereceremos. Mas, repito, vocês não estão condenados. Vocês são chamados à salvação por Cristo Jesus. Vos chamou das trevas à luz, e a luz está a brilhar. A lei de Deus está a brilhar. Aquele que crer e seguir a luz achará salvação. Mas os que virem a luz e permanecerem distantes, os que se recusarem a seguir a luz, irmãos, se seguir a Jesus não acontecer, já sabe o que vai pela frente. Infelizmente estaremos juntos com aqueles que recusam ouvir a voz de Deus, os que caminham para o lugar que Jesus não quer que a gente chegue, onde há um sofrimento, Senhor, que cada um de nós aqui, ao meditar e refletir, poderá perceber que não é o que nosso mestre quer. Alguém será considerado justo pelo cumprimento da lei? Vamos lá ver. Será que se eu só cumprir a lei, seria considerado justo? Ou cumprir a lei me faz justo? Vamos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha, assim como nós não somos salvos por somente aceitar a Jesus, também não somos salvos por somente cumprir a lei. Só somos salvos quando relacionamos a salvação em Cristo Jesus junto com o cumprimento da lei. Porque aceitamos a Jesus para caminhar na luz e a lei nos serve de espelho para compreendermos qual é a nossa imperfeição. Compreendemos qual é o caráter de Jesus, mas se apenas olharmos para o espelho e não temos a luz, pereceremos. É por isso que hoje Jesus brilha em nossos corações. A luz de Cristo é levantada no altíssimos céus, para que todos aqueles que têm um coração com vontade de achar a vida eterna, possam contemplar e achar a vida.
possam contemplar e achar o descanso. Cada um de nós aqui é chamado, cada um de nós aqui é convidado a aceitar o ensinamento de Jesus. Vou terminar com esse versículo, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o vosso Deus e eles serão o meu povo. O Senhor aqui, no último texto de hoje, diz: Eu, Deus Criador de todas as coisas, grandioso em misericórdia, que não esqueço do menor nem do maior, que busco a ovelha perdida em lugar distante, que sai dos altíssimos céus e dei sua tenga para vir redimir aquela alma que está aflita e contrita no pecado, que não conhece a verdade, que entra nos templos que não se prega a verdade, que se prega apenas desejo de homens. Eu vos digo, que colocarei a minha lei nos vossos corações, colocarei a minha lei nas vossas mentes, e assim vocês não poderão perder a luz. Sempre poderão lembrar da minha lei e se alegrar nela. Mas isso pode acontecer se nós aceitarmos que Jesus desce aos nossos corações. Só pode acontecer se nós aceitarmos que Cristo brilha em nossos corações. Mas se nós não entregarmos a nossa lei de forma humilde, se nós não ajoelharmos e dizer: Cristo, estamos aqui, receba os nossos corações, Cristo não poderá escrever a sua lei em nossos corações. Então estaremos desprotegidos da lei de Deus. Estaremos desprotegidos do nosso próprio Deus. Vamos esconder as nossas cabeças e corações aos pés de Cristo, guardando e cumprindo a sua lei. Dos presentes aqui, quem está disposto a cumprir a lei de Deus? Levanta a sua mão. Quem está disposto a seguir a vontade de Deus e guardar os 10 mandamentos, as leis que regem o nosso caráter? Pode colocar em pé, vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Criador, gratos somos ao Senhor pela sua misericórdia e bondade, Senhor, que se estendeu a nós. Eis que hoje ouvimos a sua palavra e compreendemos que a sua lei é santa, que a sua lei é justa e boa, que a sua lei permanece para sempre. E juntos, como irmãos perdidos no pecado, Senhor, compreendemos que precisamos da sua salvação, compreendemos que precisamos da sua redenção, compreendemos que hoje é o dia de decisão de entregar os nossos corações a Ti, de tal forma que a luz de Cristo Jesus brilhe em nossos corações, de tal forma que o sol da justiça possa raiar, que é Jesus Cristo, em nossas vidas, de tal forma que a gente saia das trevas e caminhe através da luz, Senhor, que a gente caminhe em direção à eternidade que está em Ti. A sua lua, Senhor, a sua luz será como guião para nós, a sua luz nos levará à eternidade, se nós pararmos para entregar os nossos corações a Ti. Então hoje, Senhor, nós nos entregamos. Aqui estão os seus filhos, Senhor, que dizem: Eis-me aqui, Senhor, quero guardar e cumprir a sua lei, para que a tua lei seja tatuada no meu coração e na minha mente, de tal forma que por onde eu for, ela possa estar comigo. Senhor nosso Deus, cubra cada um de nós que aqui está, de tal forma que, quando caminharmos, possamos lembrar de Ti, possamos lembrar do seu amor, da sua lei de misericórdia, e que cada um de nós possa regozijar-se, Senhor, e dizer: Eis que a lei de Deus está em meu coração. Senhor, não permita que essa semente, Senhor, seja derrubada ou arrancada pelo maligno, mas que possa ser irrigada pelos seus santíssimos anjos. Para encerrar com a nossa oração, Senhor, sabemos que anjos descem dos céus, anjos habitam este lugar, porque seus filhos se reuniram para ouvir a sua palavra. E nós pedimos ao Senhor e clamamos com grande voz: tenha compaixão e misericórdia de nós, ó Senhor, e nos livre de todo o mal. Guarde-nos, Senhor, para que a gente não caminhe em direção à perdição, mas que na luz que é em Cristo Jesus possamos contemplar o trono da glória, Senhor, para que possamos contemplar o Teu trono, de onde vem a luz, onde vem o descanso. Conforte-nos, Senhor, e nos traga amanhã para mais um tema. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por Jesus.